Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 2, versículo 12, assim está escrito: E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre partiram para sua terra por outro caminho. Esse relato está referendado quando se deu notícia do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, no tempo em que governava o rei Herodes. E estes sábios, que aqui está escrito magos, sábios que vieram do Oriente, eles estudavam e entenderam, por uma orientação certamente que eles receberam de Deus à luz das profecias do Antigo Testamento, certamente eles tinham o cuidado de estudá-las, e observaram que aquele foi o tempo que nasceu o menino Jesus. E eles então encheram-se de alegria, de esperança, de expectativa, para ir aonde estava Jesus, que havia nascido. E eles vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém, e quando chegaram ali, eles começaram a perguntar àqueles que por ali passavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Por quê? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E viemos a adorá-lo. Então eles haviam recebido um sinal que havia confirmado o nascimento de Jesus, e pela interpretação que eles tinham, Jesus nasceu como sendo rei dos judeus. Então, sendo rei, deveria ser adorado. E eles disseram: vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eles não sabiam exatamente o lugar, mas eles receberam aqui um sinal importante. E quando eles estão procurando saber onde está o que é nascido rei dos judeus, parece que esta palavra passa de uma pessoa a outra e chega aos ouvidos de Herodes. E Herodes, então, ouvindo isto, ele se perturbou, porque ele que estava reinando em Jerusalém, aquela época, e agora estes sábios do Oriente chegam e dizem: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Como se eu sou o rei e atual, como que nasceu o rei? Que rei é esse? Quem é ele? Onde ele está? Então estes homens foram chamados por Herodes, e quando reuniram-se com Herodes, que havia se perturbado, ele chamou os príncipes, sacerdotes, escribas do povo e perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Onde é que havia de nascer o Cristo? Qual o local do nascimento dele? E diz-nos aqui a palavra de Deus, versículo 5 do capítulo 2. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, a palavra do profeta tinha para eles credibilidade, porque eles afirmaram com segurança que Jesus nasceu em Belém da Judéia, de acordo com a palavra dita pelo profeta tempos passados. E que profeta foi este que falou sobre o local do nascimento de Jesus?
Cada profeta falou sobre uma fase, um aspecto, um evento da vida de Jesus, mas teve um único que falou o lugar onde ele nasceria. Este profeta foi Miqueias, um dos profetas menores. Ele disse: "E tu, Belém Efrata, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá", uma pequenina cidade, mas agora já não era menor. E diz aqui: "Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel." Então, quando eles se congregaram para pesquisar nas Escrituras como estas coisas tinham acontecido ou iriam acontecer, eles então foram no ponto certo e trouxeram a informação correta. Esta informação não foi um pensamento de última hora. Ela dependeu de eles estarem congregados, reunidos diante dos livros dos profetas e ter ali o argumento necessário e mostrar aonde é que estava escrito isso. Porque uma coisa é você falar que está na palavra de Deus, nos profetas, outra coisa é você mostrar aonde está. Muitas das vezes, por falta de conhecimento, as pessoas dizem: "Por que está escrito assim? Está na Bíblia." E você sabe que aquilo não está na Bíblia, não está escrito. Mas a pessoa diz que está. Dizer, todo mundo diz, agora precisa provar onde é que está. Então eu preciso dizer: "Conforme está escrito pelo profeta fulano de tal, no ano aproximadamente tal, falou a respeito de Jesus, assim, assim, assim. Está lá no capítulo tal, no versículo tal." Você vai lá, procura e vai encontrar aquilo. Como o próprio Jesus, depois de nascido, quando começou o seu ministério, deram a ele o livro do profeta Isaías. E diz a palavra que ele achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para 6 determinados trabalhos importantes." Mas ele achou, estava escrito lá, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Agora, depois de passados 700 anos, a profecia, a promessa de Deus proferida através de Isaías estava ali se cumprindo diante daquelas pessoas. E aqui, quando se perguntou, os sábios queriam saber onde era nascido o rei dos judeus, eles foram a essa pesquisa e encontraram na palavra de Deus este lugar. Aqui eles fizeram o relato, mas se nós formos buscar, nós vamos ver lá no livro de Miqueias, aonde encontra-se esta profecia. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que se será senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Esta foi a profecia. E eles, então, estudando a Escritura, disse que Belém, terra de Judá, e que ele seria o guia que iria apacentar o meu povo Israel. Quando eles deram esta informação, Herodes se preocupou mais ainda. Como que ia pensar? Não é que está escrito na Escritura Sagrada e agora está se cumprindo o que o profeta disse? Então aquilo mexeu com a estrutura de Herodes e ele chamou aqueles sábios, chamou-os secretamente. Como que diz? Só ele e aqueles 3 sábios do Oriente. Mais ninguém. Porque o que ele iria pedir era uma coisa que as outras pessoas não poderiam ouvir. Então diz aqui: "Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe
lhes aparecera. Então eles queriam saber quanto tempo fazia que eles vinham seguindo aquela estrela como sinal. Por quê? Herodes não ficou satisfeito com o nascimento de Jesus. E nem poderia. Mas, quando ele ouviu a confirmação das Escrituras, ele se preocupou e já maquinou um plano diabólico, e queria contar com a ajuda daqueles sábios. Perguntou quanto tempo fazia que eles tinham visto a estrela. Ele certamente deve ter falado, fazia mais aproximadamente tanto tempo, ou meses, ou anos, não sabemos, o tempo não está claro aqui, mas eles disseram quanto tempo fazia. Muito bem. Herodes guardou aquela informação e disse para eles, e enviando-os a Belém, disse, ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Quer dizer, ele chegou agora, chamou aqueles sábios e disse, olha, vocês vão, e quando vocês encontrarem, ele diz aqui, ó, perguntai diligentemente. Ele queria saber tudo nos mínimos detalhes, para que eu vá e o adore. Nós observamos depois que esse eu vá e adore foi uma palavra jogada fora, mas para os sábios acreditarem que ele estava interessado em conhecer o menino Jesus. Bem, e eles, depois que ouviram o que o rei tinha falado com eles, eles partiram e seguiram a viagem. E tendo ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Pela estrela eles reconheceram na terra onde era o lugar que estava o menino Jesus. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muita alegria. Estes sábios vieram de longe, vieram com esperança, com expectativa, com alegria, com regozijo de que a promessa estava se cumprindo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Fizeram o papel deles que tinham que fazer. Muito importante, necessário, reconheceram a realeza de Jesus, prestaram-lhe a adoração. Bem, feito todo este importante trabalho, agora era a hora de eles voltarem para casa. E Herodes tinha dito a eles o seguinte, vocês vão, perguntem diligentemente, vejam onde o menino está, diga que eu quero adorá-lo e volte aqui para me dar a informação que eu preciso saber a rua, a casa, o local, onde está o que é nascido o rei dos judeus. Estava tudo acertado para que os sábios voltassem pelo mesmo caminho, passassem por Jerusalém, chegassem diante de Herodes, prestavam informações para ele e seguia seu caminho de volta para casa. Mas aconteceu algo importante, conforme li no versículo de número 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos. Então eles tinham comunhão com Deus e receberam de Deus uma direção através de uma revelação em sonhos. O Senhor falou com eles e a ordem que o Senhor disse foi para que não voltassem para junto de Herodes, mas não voltassem para junto de Herodes. Então, partiram para sua terra por outro caminho. Não sabemos se foi o caminho mais longe,
mas foi um caminho diferente que eles fizeram para retornar. Eles temeram a palavra do Senhor, porque receberam uma orientação de Deus e obedeceram, foram por um outro caminho, e Herodes ficou sem receber a notícia, sem saber de nada, não teve mais contato com aqueles sábios, que eles foram embora, e Herodes então agora começou a colocar o plano dele em ação. Como tinha nascido o rei e estava ameaçando o seu reinado, o intuito dele era tirá-lo da frente. Como sempre, o inimigo trabalha para fazer isto, para derrotar as pessoas, para derrubá-las, para tirá-las da presença de Deus. Herodes estava possuído pelo maligno para fazer isto e criou lá um edito para que crianças com menos de 2 anos do sexo masculino fossem mortas. Porque Jesus estava nesta faixa de idade, como ele não sabia onde, ele ia atingir muitas outras crianças, mas teria a convicção de que Jesus estava naquele período que ele estabeleceu. Então que Jesus não escaparia. Mas o próprio Deus que deu a informação, a profecia, que ele iria nascer 700 anos antes, e ele agora nasceu, será que Deus deixaria o seu filho vulnerável para que para que Herodes colocasse as mãos sobre ele? Não. O Senhor Deus fez a mesma coisa que fez com os sábios. Avisou José e Maria por revelação para pegar o menino e levá-lo para o Egito, porque Herodes iria procurá-lo para matar. E eles foram para o Egito, obedecendo a orientação de Deus. Quando Herodes morreu, Deus voltou a falar com eles: pode voltar, porque aquele que buscava a vida do menino já não existe mais. E eles voltaram e seguiram o seu caminho. Mas dentro desse assunto muito importante, o que me chama a atenção é esta expressão: partiram para sua terra por outro caminho. Fazer aqui uma alusão, um comparativo à vinda do pecador para Jesus. O encontro dele com Jesus, e depois do encontro com Jesus, o que é que acontece na vida destas pessoas? Baseado no exemplo destes sábios, nós entendemos que todos aqueles para quem o evangelho é notificado, é anunciado, é falado a respeito do sacrifício e do valor do sacrifício de Jesus em favor da humanidade, e de que agora a porta da salvação está aberta em Cristo Jesus, para que as pessoas chamadas por ele venham a Cristo arrependidos, sejam perdoados e libertos. Mas ocorre o seguinte, que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e querem decidir ir a Cristo, o adversário se levanta, como se levantou Herodes, diante daqueles sábios, para interpelá-los, para tentar desvirtuá-los e tirá-los do caminho do encontro com Cristo, oferecendo certamente, pelas suas artimanhas, algumas facilidades, alguns prazeres para a vida, para iludir e enganar as pessoas, para que elas não tenham o pensamento e o coração voltado para Cristo, mas que no caminho que vão a Cristo eles sejam desvirtuados e mudem de direção. Este é o caminho do adversário, ele faz assim. E quando ele não consegue, ele procura outros meios para colocar tranqueiras e tropeços diante daqueles que vão a Jesus. Mas não importa qual seja a artimanha ou estratégia do inimigo para impedir as pessoas de ir a Cristo, o Espírito Santo será o ajudador fundamental nesta hora, quando o evangelho é pregado e a pessoa ouve, o Espírito Santo fala no coração dele,
o adversário procura impedi-lo, procura desvirtuá-los, mas o Espírito Santo fica lá persistindo, insistindo. A Bíblia diz que ele convence. Convencer não é uma palavra só, convencer é estar junto, é estar falando a todo tempo, a todo momento, mostrando a razão, o valor, o privilégio, a bênção, a mudança de vida que vai acontecer. Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E o adversário trabalha e luta para que as pessoas não cheguem a Jesus. Mas não adianta. Ele não vence esta batalha. Quem vence é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E quando as pessoas vão a Jesus e têm um encontro com Jesus, como estes sábios tiveram lá o encontro com Jesus e o adoraram, assim também o pecador, a mim, a você, a cada um de nós que fomos levados a Cristo, quando chegamos diante dele, reconhecemos o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia e o valor do seu sacrifício para a nossa libertação e salvação, nós então o servimos com alegria, dedicação e o adoramos como nosso Deus, como Senhor e como Salvador. E ficamos maravilhados com este encontro de Jesus que muda radicalmente o sentido, a razão da nossa vida e a direção da nossa caminhada. E quando temos este encontro com Jesus, somos levados a Ele e de lá voltamos então para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. Já voltamos não pelo mesmo caminho, mas voltamos por um outro caminho. Porque se viemos a Cristo pelo caminho do pecado, enfrentando toda sorte de provocações, de ameaças, de intimidações de Satanás, para nos desviar do caminho do Senhor, quando nós chegamos em Cristo e o conhecemos e o adoramos, e Ele salva e liberta-nos, nós agora não voltamos mais pelo caminho do pecado de outrora, por onde andávamos. Agora voltamos num caminho novo, um caminho que se abre diante de nós, pelo caminho da salvação, que traz todos os benefícios necessários para a nossa vida de fé e de comunhão com Jesus Cristo. E nós começamos a observar, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a palavra de Deus disse, pois, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos quantos se chegam a Jesus, eles são libertados pela verdade. Eles conhecem em Jesus a verdade e a verdade os liberta. E no versículo 36 está escrito, se pois o Filho é Jesus, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não voltará pelo caminho da escravidão, pelo caminho da opressão, do engano, da mentira, não. Voltará agora pelo caminho da liberdade, a liberdade com que Cristo nos libertou. Este será, a partir do encontro com Jesus, o nosso caminho de volta, será o caminho da liberdade. E não existe coisa melhor para se desfrutar na vida, seja na vida física como na vida espiritual, a liberdade que só Jesus Cristo pode garantir para a nossa vida. Ele é aquele que nos torna livres, livres do pecado, livres do inferno, livres de Satanás, livres de todo o mal. É o caminho da liberdade que nós retornamos depois do encontro com Jesus. São 5 caminhos que são direcionados para a nossa vida, 5 características do nosso caminho de volta. A primeira delas é que será um caminho de liberdade. O peso do jugo, do sofrimento, da escravidão, do engano, da mentira, da corrupção, da violência, da maldade,
é tirado. E nós recebemos agora um jugo manso e suave de Jesus e com ele a liberdade para a nossa vida. E saímos como que libertos de uma prisão que nos causou tantos males, mas agora livres, leves e soltos na presença do Senhor Jesus, desfrutando por ele a liberdade que ele nos garantiu pelo poder do seu sacrifício. A segunda característica do nosso caminho de volta é que outrora nós víamos no caminho do pecado, do engano, da decepção, da condenação, agora retornamos pelo caminho da graça. Porque diz-nos a palavra, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo João, escrevendo, ele disse, porque a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, a partir do momento em que o pecador encontra-se com Jesus, ele, em primeiro lugar, volta pelo caminho que tem como característica primeira a liberdade. Como característica segunda, a manifestação da graça de Deus. Graça é Deus conceder dádivas imerecidas. É o favor imerecido de Deus que Deus se dispõe a colocar à nossa disposição e nós desfrutamos de graça. E esta graça nos aproxima a cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Esta é a segunda característica do nosso caminho de volta. Mas a terceira característica deste caminho é que passamos a desfrutar da verdadeira vida. Porque no mundo de trevas e de pecados, a palavra de Deus afirma que nós estávamos mortos em delitos e pecados, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. Mas agora em Cristo Jesus, ele oferece para nós vida, vida abundante, vida plena, vida completa, vida realizada, vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo. E nós retornamos pelo caminho da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho de Jesus é o caminho da vida. E ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Libertos agora da morte, do pecado, da condenação, da violência, agora voltamos pelo caminho da vida, desfrutando esta vida com Deus, que nos é prometida através do Senhor Jesus Cristo. A quarta característica é que nós, no caminho que nós retornamos para casa, nós agora temos bem viva em nosso coração a fé. Por quê? Porque a palavra da fé foi pregada. A palavra da fé gerou fé em nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que falamos. E esta palavra da fé, esta fé poderosa, fé salvadora em Cristo Jesus, ela se torna presente na nossa vida depois do encontro com Jesus. E quando voltamos agora não mais incrédulos, murmurantes, duvidosos, insensíveis, mas voltamos agora crendo. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. No caminho de volta, nós voltamos cheios de fé, cheios de alegria, cheios da misericórdia do Senhor. E o caminho pelo qual voltamos não é o mesmo caminho pelo qual viemos.
Nós viemos pelo caminho velho, pelo caminho morto, pelo caminho antigo, pelo caminho de trevas, de pecado, de escuridão. E a partir do momento do encontro com Jesus, a palavra de Deus diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu com o seu sangue. Então nós podemos agora trilhar um novo caminho aberto por Jesus para desfrutarmos a salvação poderosa, maravilhosa e eterna que ele conquistou para cada um de nós. Então veja que importante este comparativo em relação aos sábios que foram onde Jesus tinha nascido e o adoraram. E quando Herodes esperava que eles voltassem para ele, para tentar dissuadi-lo de alguma coisa ou buscar alguma informação para prejudicar a Jesus, o Senhor Deus os avisou que eles voltassem por outro caminho. É mesmo assim, por isso é que quando nós vamos a Jesus, nós não voltamos pelo mesmo caminho. Nós voltamos agora pelo caminho que tem várias características, pelo menos 5 delas. Nós voltamos pelo caminho da liberdade. Nós voltamos pelo caminho da graça. Nós voltamos pelo caminho da vida. Nós voltamos pelo caminho da fé. Nós voltamos pelo novo caminho. Um novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. E então não voltamos mais para o encontro do adversário. Voltamos agora na direção do Senhor Jesus Cristo. E servindo-o com graça, com alegria, com gratidão, com fé, com esperança e expectativa. Que coisa importante! É preciso que você venha a Cristo. Ele está disponível para você também. Você pode vir por um caminho de trevas, de pecado, difícil, o adversário tentando aprisioná-lo, segurá-lo, impedi-lo de que você chegue a Cristo. Mas quando a palavra do Evangelho chegar ao teu coração e o Espírito Santo começar a trabalhar na sua vida, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, você chegará à presença de Jesus Cristo, será por ele liberto, perdoado, purificado, transformado, adotado na família divina, e você voltará agora por este novo caminho, caminho da liberdade, caminho da graça, caminho da vida, caminho da fé e o novo caminho. Que coisa importante! Quantas bênçãos e livramentos temos desfrutado por termos sido levados a Jesus. E para a volta ele nos colocou um novo caminho. E a palavra de Deus diz: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Seguir no caminho preparado pelo Senhor. A palavra de Deus que haverá um caminho santo e nem os loucos errarão o caminho santo. Eu e você precisamos ir a Cristo e voltar por este novo, vivo, maravilhoso e poderoso caminho. Portanto, partiram para a sua terra por outro caminho. Todos quantos vão a Jesus não voltarão pelo mesmo caminho, não voltarão ao mesmo comportamento, à mesma prática, aos mesmos hábitos, às mesmas amizades, os mesmos negócios ocultos que fazia. Não, eles são libertos e transformados e direcionados por um caminho vivo diante da presença de Deus, onde o Senhor estará presente na vida dele, guiando, abençoando, capacitando para servi-lo cada vez mais, com alegria, com fé, com gratidão, com amor, com verdade, com obediência. Eu, quando fui levado a Cristo, não voltei pelo mesmo caminho que tinha ido.
Ele colocou um outro caminho, pelo qual estou caminhando até o dia de hoje. E por graça e misericórdia de Deus, continuarei neste caminho que Ele aparelhou para os meus pés, até o fim, no encontro com Ele. Você deve também ir por este caminho que Jesus lhe preparou. Siga por ele, desfrute a salvação com todas as bênçãos que lhe acompanham. Seja feliz e abençoado através do Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.